meio do nada, um grito sem forma, uma criatura que imita, consome e se esconde. O Enigma de Outro Mundo é muito mais do que só uma ficção científica. É uma paranoia pura. É medo daquilo que já está dentro. No limite do mundo, onde tudo é branco, nasce o medo mais escuro. Uma criatura sem rosto que copia tudo e ninguém. Em 1982, o Enigma de Outro Mundo foi rejeitado. Hoje é adorado como uma das maiores obras do horror de todos os tempos. Mas esse filme não quer que você grite. Ele quer que você duvide de cada personagem. Quem está falando a verdade? Mas ao mesmo tempo, ele quer que você duvide de si mesmo. Daquilo que se esconde sob a pele. Então o Enigma de Outro Mundo estreou nas sombras, ignorado pelo público e também destruído pela crítica. A gente tem que lembrar que nessa época, no cinema blockbuster, no cinema mais popular, a gente estava acostumado a ETs fofos. Como por exemplo um ET na época que estava fazendo muito sucesso, um dedo brilhando, do que um parasita que não tinha rosto. Nada contra o filme ET, inclusive gosto bastante. Você quer ouvir eu falar do filme ET? Comente aqui. Então o filme de John Carpenter era tudo que o verão não queria. Frio, claustrofóbico, violento, sem esperança. A neve consumindo tudo. Mas vamos primeiro falar um pouco mais da história antes da gente se aprofundar nas temáticas do filme. Em uma base de pesquisa da Antártica, um grupo de cientistas recebe uma visita misteriosa. Um cão fugindo de um massacre, sem entender o motivo da perseguição. Eles o acolhem e com isso abrem as portas para algo que não deveriam. Aos poucos, a desconfiança se instala. O isolamento da neve é apenas o começo. O verdadeiro frio vem de dentro, quando você não sabe mais em quem confiar. Então, o Enigma de Outro Mundo pode falar que é uma história sobre identidade, mas também de paranoia e também de sobrevivência, onde talvez a ameaça não seja o monstro que está visível, mas aquilo que se mistura a nós. Então a coisa não tem uma forma, ela absorve, imita, se esconde. Seu horror não está como ela grita, mas como ela finge. Ela é o oposto do monstro clássico. Não se revela, se disfarça. Ela é o vizinho, o colega de quarto, o próprio reflexo. Ela é o medo de saber o que o outro carrega dentro. Então o filme é construído a partir do silêncio, também juntamente com a trilha sonora incrível do Ennio Morricone aqui. Cada personagem é um possível traidor. Cada fala parece um blefe. Cada gesto, um sinal. É a mesma energia do jogo Among Us, né? Aqueles astronautas ali. E tu tem que mentir pros amiguinhos que você não é o traidor, mas na verdade você matou quase a metade da nave. Só mentindo na cara dura pros teus amigos. Então até o filme quebra um pouco essa história do herói tradicional, né? Com o personagem aqui do Kurt Russell, o Mac Reed, né? Mac Reed não é um herói tradicional. Ele não salva ninguém. Ele só tenta sobreviver. Ele é a frieza em pessoa. Um homem cínico cercado de caos. Então a identidade aqui a gente pode ver como uma ilusão. A coisa não destrói. Ela imita, assume forma, tom de voz e a própria memória. O horror aqui não é necessariamente físico, mas também existencial. Então, quando você vai perceber nessa situação que você não é mais você? O filme questiona aqui a ideia da essência. O que define alguém como único? Se qualquer um pode ser copiado. O filme ao mesmo tempo pode causar esse terror psicológico entre os personagens, mas também ele é um grande horror asqueroso, nojento, a partir de como essa criatura consome os seres vivos. Algo brutal, selvagem. Ela não tá nem aí para aquele corpo. Ela quer consumir e reproduzir aquela espécie. Um ser de outro mundo, realmente. Então eu quero falar um pouco mais do personagem principal, que ele é muito interessante. Ele apenas reage, age por impulso, tenta sobreviver no mundo onde a lógica e a moral estão desabando. Seu protagonismo é quase por eliminação. Ele é o que restou. Então, o líder desse projeto pirou. E as figuras mais velhas também estão cada vez mais perdendo a razão e perdendo os argumentos a partir da história que está se adentrando em várias portas de contradições. Mac Reed acaba sendo o cara que menos tem contradições no grupo, que menos tem possibilidade de estar mentindo naquela situação. Porque vamos lá, para deixar bem claro, a criatura aqui mente. A criatura aqui interpreta a sua própria identidade para se infiltrar na base científica.
aqui. Então o corpo aqui é um espetáculo do horror. Ao contrário dos filmes tradicionais de monstros, que escondem o monstro, aqui o Enigma de Outro Mundo revela tudo, em detalhes grotescos, orgânicos. Cada transformação é uma completa negação da forma humana. A criatura explode em tentáculos, as cabeças andam e rostos completamente bizarros. E lembram vagamente as criaturas que a gente pode ver nas histórias Lovecraftianas, né? Aquelas criaturas que você não consegue descrever com muita clareza. Ao contrário do Lovecraft, que são criaturas mais sombrias, macabras, diabólicas, aqui a gente vê uma criatura mais selvagem, orgânica, asquerosa. Então aqui a gente tem cenas do famoso gênero body horror, mas também você pode ver como uma das formas extremas do body horror. O corpo como traidor, como algo que volta contra si mesmo. Então a criatura também pode ser vista como um medo político e social. Produzido no contexto da Guerra Fria, o filme reflete o medo do outro infiltrado. Uma criatura que parece humano, mas não é. E quando o pânico de espionagem, traição ideológica e uma guerra biológica. A ideia de que todo mundo pode ser a coisa, que é o nome original em inglês, né? The Thing, ressoa até hoje em tempos de fake news, de redes sociais e crises de ansiedade e crises de identidade coletiva. E a paisagem que a gente pode ver também como certo personagem. A Antártica não é só um cenário, ela é parte ativa do horror, um espaço sem saída, sem testemunhas e sem calor humano. O branco absoluto da neve contrasta com o terror do desconhecido, como se o vazio exterior ecoasse o vazio de certeza dentro de cada personagem. Então a gente pode ter uma outra leitura sobre esse monstro, que o monstro sem forma pode representar o que foi reprimido pelo ego racional. Então, medos, que são medos, pulsões, desejos proibidos. Ele emerge do gelo, um símbolo clássico do inconsciente congelado. E ele invade o espaço da racionalidade, e principalmente da racionalidade científica, que é a própria base científica que os personagens estão. Então, cada personagem é absorvido e deixa de ser um indivíduo. Então, a assimilação é uma metáfora do colapso do eu diante do trauma. Então a criatura não tem um objetivo moral, não busca justiça ou dominação, ela simplesmente existe para se replicar. O terror do The Thing está na sua falta de explicação total. Não há lógica, motivação ou redenção aqui. A gente pode associar isso com o final, com o personagem MacReady e Childs, porque o final do filme não tem uma catarse, não tem um alívio. Na verdade, o filme abraça a incerteza da identidade e da segurança daqueles personagens. Eles aceitam que não há mais saída e aceitam a grande incerteza. Então pode ser visto aqui como uma reflexão sobre a indiferença do universo, em um lugar remoto e gelado, onde até Deus parece ter desistido. O filme diz que a criatura está há mais de 100 anos congelada e sua volta representa um retorno reprimido histórico, algo que a humanidade já havia enterrado, mas que agora desperta na Antártida como um inconsciente do planeta onde os segredos antigos ainda vivem. Então, quantos segredos que existem no nosso mundo e que a população não sabe, mas que governos de inúmeros países podem saber que está escondido ou esquecido e que podem despertar a qualquer momento. Então, a ideia da criatura aqui é de criticar a pureza e também a identidade estável. A ideia de que você não é mais você é um ataque direto à noção de identidade fixa e da individualidade pura. Ela é o fim das fronteiras entre o eu e o outro, do humano e não humano. Mas agora vamos falar menos da criatura e um pouco dos personagens que estão ali dentro. A situação que é a seguinte: é um grupo completo de homens. E a gente pode ver ali como uma prisão, de certa forma. E também a gente elabora aqui, a partir deles, uma masculinidade tóxica, né? Não há mulheres no elenco da base. Então isso acentua um ambiente mega masculinizado, competitivo e muito fechado emocionalmente. Imagina em 82, inclusive, né? A falta de laços afetivos reais entre os homens permite que a desconfiança domine. Então a criatura prospera num lugar onde ninguém escuta,
ninguém cuida, ninguém chora. E a fogueira aqui como um símbolo de resistência e dúvida. Então, de novo, no final, a fogueira que ilumina MacReady e Childs é a última barreira com um frio absoluto e contra a criatura. Mas também ela é simbólica. O fogo representa a dúvida acesa, o último elo entre os dois. Eles não se atacam, mas também não confiam. Dividem o fogo, não a esperança. De certa forma, a violência aqui não é gratuita. A violência aqui pode ser uma forma de revelação, de purgação. A violência gráfica extrema nas transformações é a carnavalização do corpo. O monstro só se revela quando o corpo colapsa e a carne vira o espetáculo. É uma crítica à forma como a sociedade só vê o outro quando há choque, ruptura e uma explosão literal. E a crise da ciência aqui é muito forte e também da impotência racional. Então a equipe aqui é baseada por cientistas, representantes da razão e dos métodos. No entanto, diante dessa criatura, o conhecimento falha. A ciência não salva, não explica, não oferece controle. A impotência desses cientistas sugere uma crítica à arrogância iluminista, a ideia de que tudo pode ser contido ou compreendido com dados. O Blair, por exemplo, o cientista que descobre a verdade, entra num colapso mental. Ele compreende demais e assim ele enlouquece. Então o cachorro também é uma metáfora da confiança traída, né? Até o filme brinca com a nossa própria confiança, né? A gente imagina que aquele cachorro que está levando tiro por aqueles homens, a gente fica facilmente do lado do cachorro. Mas depois, no final, a gente vê que aquela criatura não é o que parece. Então, o cachorro em si é um símbolo de lealdade universal, né? E aquele símbolo de companheirismo, né? E nós somos traídos, porque ele é o veículo da ameaça. Então, a escolha do cachorro ser a primeira manifestação da criatura subverte muito as expectativas. Aqui o familiar, né? O cachorro ser um companheiro é totalmente quebrado. Então essa inversão reforça o tema central do filme, o terror do reconhecimento falho. O que você ama ou confia pode não ser o que parece. E a nossa noção de tempo é perdida a partir desse filme, porque o tempo aqui é usado como uma suspensão. Os personagens não conseguem relaxar ou viver no passado ou no futuro. Eles vivem 100% no presente, mas 100% no presente sem nenhum tipo de história. Não há mais significado no futuro do filme. Eles estão presos no agora congelado. O tempo não avança, ele se repete na espera, na rotina e também na paranoia. É uma êxtase narrativa semelhante à depressão ou ao luto. O mundo parou e a única coisa que se move é a ameaça invisível. Então, o Enigma de Outro Mundo fracassou no seu ano de lançamento. Mas a gente pode fazer um paralelo ali com a própria criatura, que esse filme resistiu. Ele se infiltrou nas locadoras na época, consequentemente ganhou fãs, inspirou gerações de diretores. E hoje ele é estudado como uma obra-prima do terror paranoico. Então o Enigma de Outro Mundo não é só um filme de monstro, mas também é um espelho. E na verdade tu pode ver aqui como um lembrete que o verdadeiro horror não vem necessariamente do espaço, mas do rosto que você encara e já não reconhece. Talvez o outro seja a coisa, mas talvez você seja a coisa. Mas no fim, a única certeza é o frio e o silêncio. Então é isso, galera. Eu gosto muito desse filme. Um filmaço do Carpenter, um dos melhores filmes de terror, ficção científica, horror que eu já vi. É um clássico que, se tu não viu, corre pra ver. Mas se você viu, comente aqui o que você acha do filme. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha para aquele seu amigo que curte discutir cinema. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!